Aqueles que ficam maravilhoso. Som. Tá vendo eco, né? Som. Maravilha. Som. Pessoas, então a gente discutiu o seguinte. Acho que você entendeu que o nosso ciclo da ureia, na verdade, o nosso sistema excretor tem um monte de função. E agora a gente vai entrar no ciclo da ureia propriamente dito, pensando que teremos que transformar o nosso querido amigo NH4+, em ureia. Por quê? Porque o NH4+, ele é tóxico. E por que o NH4+ é tóxico? Porque o pK dele é em torno de 10,5. Significa que na corrente sanguínea ele eleva o pH plasmático. E aí você tem uma situação conhecida como alcalemia. Belezinha? E aí acontece o seguinte, esse é o ciclo da ureia. Claro que eu vou aumentar para você enxergar o que está escrito aqui, mas a primeira ideia que você tem que ver é a seguinte. O ciclo da ureia, ele inicia no citosol da célula, passa pela mitocôndria e termina no citosol da célula. Então, começa no citosol, vai para a mitocôndria e termina no citosol da célula. E o objetivo será a produção disso aqui que está em azul. E isso aqui que está em azul, claro, vai ser a ureia. Bem, vamos aumentar para você enxergar melhor. Espero que tenha dado uma melhorada para você. Então, a gente vai lembrar de algumas coisas que são importantes para a gente nessa discussão. E é bem simples, você vai perceber. Tá, o que a gente está vendo aqui, ó? Nós vamos ter aqui dois grupos de aminoácidos. Esse é o primeiro grupo, e perceba que está escrito lá, alanina. E aí eu acho que você já entendeu que ele veio de onde? Do músculo. Então o músculo está ajudando o fígado no controle glicêmico. Show de bola? E o segundo é qualquer outro aminoácido. Então, qualquer aminoácido que chega no fígado doará o grupamento amino para o alfa-cetoglutarato. E o que o alfa-cetoglutarato é convertido? Em glutamato. Não pode esquecer isso. Então lembra lá, de novo. Primeira coisinha, piruvato mais NH4+, vira o quê? Alanina. Segunda coisa, alfa-cetoglutarato mais NH4+, é igual a glutamato. Então, isso é aminoácido e isso aqui é alfa-cetoácidos. Fechou? E a gente vai ter o terceiro, agora mesmo. O que vai acontecer com esse glutamato? Esse glutamato, esse aminoácido, ele entra na mitocôndria e o glutamato na mitocôndria vai perder o NH4+, que ele recebeu fora da mitocôndria. Tudo bem? Então tá aqui, ó. Esse vai ser o meu primeiro NH4+ da ureia. Como assim? Se você olhar para a ureia, dá uma olhadinha para ela, você vai ter um carbono central e ligado a esse carbono, quantos nitrogênios? 2. Então, esse veio do glutamato e esse aqui vai vir de um outro aminoácido. Tudo bem? Claro que esse aqui, ó, é isso. E esse aqui também é isso. Só que está ligado aos aminoácidos. Show de bola? Entendeu? Então voltamos, ó. Primeiro NH4+, está aqui. Ele vai se juntar com o bicarbonato. De onde vem o bicarbonato? De CO2 mais água.
Significa que o ciclo de Krebs que está acontecendo dentro da mitocôndria libera um lixo. Qual é o lixo? CO2. CO2 mais água vira ácido carbônico, que ioniza e libera o bicarbonato. Então, o bicarbonato que veio lá do ácido carbônico, na verdade, esse carbono é o carbono do CO2. Então, perceba que você tem duas possibilidades de liberar CO2. A primeira é liberar CO2 na corrente sanguínea, como você já sabe. E a segunda é produzir ureia. O carbono da ureia é o CO2 que foi produzido lá no ciclo de Krebs. Tá bom? Beleza. Então, quando você pega o amônio mais o bicarbonato e mais ATP, você produz essa maravilhosa molécula chamada de carbamoil fosfato. E aqui tem uma outra coisa que é muito louca. Muito louca. Por quê? Você vai perceber já na próxima semana que esse carbamoil fosfato, essa molécula, ela é base para a produção, então aí a gente vai falar assim, base molecular para as bases nitrogenadas. Então você precisa de carbamoil fosfato para produzir adenina, guanina, citosina, timina. E além disso, para produzir ureia. Eu estou querendo te mostrar isso para você perceber que está tudo ligado dentro da célula. Está tudo linkado dentro da célula. Beleza. Esse carbamoil fosfato, ó, ele tem então o carbono que está em amarelo, que veio do bicarbonato, e o nitrogênio que está em azul, que veio do glutamato. Quando o glutamato ele perde o nitrogênio, ele volta a ser alfa-cetoglutarato, como você já sabe. Essa é a primeira fonte de nitrogênio. São 2 nitrogênios. Cadê o segundo? Está aqui, ó. Esse em verde. Então você vai ter um alfa-cetoácido que vai pegar outro nitrogênio do glutamato e vai virar aspartato. Como é que chama esse alfa-cetoácido? Oxaloacetato. Então, ficou assim, ó. Oxaloacetato, ele vira aspartato. Alfa-cetoglutarato, ele vira glutamato. Piruvato vira alanina. Então, isso são aminoácidos e isso são alfa-cetoácidos. Se você lembrar, não sei se você lembra, mas oxaloacetato é uma molécula que participa também do ciclo de Krebs. Então, esse alfa-cetoácido, primeiro, participa do ciclo de Krebs. Alfa-cetoglutarato, que é o segundo, também participa do ciclo de Krebs. E o piruvato é o que vai fornecer a acetil-CoA para o ciclo de Krebs. Então, esses principais alfa-cetoácidos, eles comunicam, eles ligam o ciclo de Krebs com o ciclo da ureia. Eles se conversam, os dois ciclos. Tá bom? A gente vai chamar isso de bicicleta de Krebs. E existe. Voltou para lá então, ó. Olha a importância disso também. Lembra que quando você está avaliando o nosso tecido hepático, você tem que avaliar 2 enzimas? A primeira que eu falei para você era a TGP. E a segunda? TGO. Lembra que TGP é a mesma coisa do que ALT. É igual, é sinônimo. Anota aí para você não esquecer, porque dependendo do livro ou dependendo do exame, você vai pegar lá, nossa, quero um exame de sangue. É isso, ó. O que significa TGP? T significa transaminase, G significa glutâmico, P pirúvica. Então, transaminase, glutâmico, pirúvica. Que é a mesma coisa do que a ALT. O que significa ALT? Alanina, amino, transferase. Então, se você perceber, olha a sigla. P vem de piruvato. E piruvato vira alanina. Então, transaminase glutâmico pirúvica,
É a mesma coisa do que alanina aminotransferase. As siglas são as mesmas. Olha o de baixo. O que significa TGO? Significa transaminase glutâmico oxalacética. Por que é oxalacética? Por causa do oxalacetato. Então, o oxalacetato é um alfa-cetoácido. O piruvato, esse P de piruvato, é de um alfa-cetoácido. Então, o TGO, ele é amiguinho de quem? Do AST. É a mesma coisa. Então, se você pegar algum laboratório que é mais antigo, a resposta lá vai ser TGO-TGP. Se você pegar um laboratório um pouquinho mais moderno, o exame vai ter ALT-AST. É a mesma coisa. Só os nomes que mudam para a mesma enzima. Então, mais uma vez, o que significa TGP? Transaminase glutâmico pirúvica. Pirúvica de piruvato. Que é a mesma coisa que a ALT, que é a alanina aminotransferase. O que significa TGO? Transaminase glutâmico oxalacética, que é a mesma coisa do que a S de aspartato. De aspartato, aminotransferase. Então, isso aqui, ó, você está pensando no aminoácido. Tá? E isso aqui você está pensando no alfa-cetoácido. Entendeu isso? Então, transaminase glutâmico oxalacética, estou pensando nisso, ó, no oxalacetato. Aspartato aminotransferase, estou pensando nisso, ó, no aspartato, que é o aminoácido. Da mesma sorte, se você olhar para cima, transaminase glutâmico pirúvico, estou pensando no piruvato. Alanina aminotransferase, estou pensando no aminoácido alanina. Show! Tá, desses dois, TGO e TGP, qual é o principal marcador para o fígado? O TGO ou o TGP? TGP. TGP ele é o principal marcador para o fígado. Mas você perceba, se você olhar para cá, ó, existe TGP no músculo e existe TGP no fígado. Tá bom? Da mesma sorte, existe TGO no músculo, existe AST no músculo também. Tá? Mas o principal marcador é o TGP. Embora tenha nos dois. Nossa, o TGP está alto. Significa que você houve ou está com lesão hepática. Beleza, agora acho que você já entendeu tudo e agora fica muito fácil. Voltou lá então, ó, juntos comigo, por favor. Glutamato entrou na mitocôndria. Glutamato perdeu amônio para o bicarbonato, mais ATP e produziu quem? Carbamoil fosfato. Beleza. Esse carbamoil fosfato é a primeira fonte de nitrogênio, que veio do glutamato. Beleza. Esse carbamoil fosfato vai se unir com a ornitina. Ornitina é um aminoácido que não faz parte das proteínas, faz parte do ciclo da ureia. Ornitina mais carbamoil vira citrulina. Decora isso, por favor. Por que eu estou falando para você decorar? Lembra que o ciclo de Krebs tem outro nome? Como é que chama o ciclo de Krebs? Ciclo do ácido cítrico. O ciclo da ureia também tem outro nome. Chama ciclo da ornitina citrulina. Então, em muitas provas de residência, eles não chamam de ciclo da ureia. Chama de ciclo da ornitina citrulina. É a mesma coisa que você pensar no ciclo do ácido cítrico, porque a primeira molécula que é produzida no ciclo de Krebs é o citrato. Por isso que chama ciclo do ácido cítrico. E a primeira molécula produzida aqui é a citrulina, mas você precisa da ornitina. Então a gente fala ciclo da ornitina, citrulina, que é a mesma coisa do que ciclo da ureia. Ornitina, fosfato. O carbamoil fosfato, ele interage com quem?
com a ornitina e vira citrulina. A citrulina sai da mitocôndria. Não só a citrulina, sai também o aspartato. Beleza? Então agora eu tenho duas coisas fora da mitocôndria. Citrulina e aspartato. Eu só me perdi aqui no oxalacetato. O glutamino que ele vai pegar para se transformar em... Também é do glutamato. É, também é do glutamato. Então, no final, o glutamato, ele é o fornecedor de nitrogênio. Só que o que as provas falam? Você tem duas fontes, que é mentira, mas o que eles falam? Que a primeira fonte é o glutamato, porque ele é um aminoácido, e a segunda fonte é o aspartato, que é outro aminoácido. Só que o aspartato recebe do glutamato. Tá bom? Mas toda a prova fala isso para você. Nossa, tem duas fontes de nitrogênio, glutamato, aspartato. Tá bom? Porque fazem parte das enzimas do TGO e do TGP, e eles gostam dessa brincadeira. Beleza. Então vai lá, ó. Glutamato liberou amônia mais bicarbonato mais ATP, produziu carbamoil fosfato. Carbamoil fosfato mais ornitina produziu, e a citrulina saiu da mitocôndria. Oxalacetato pegou nitrogênio do glutamato e virou aspartato. E aspartato saiu da mitocôndria. Então eu tenho fora da mitocôndria citrulina e aspartato. Os dois juntos formam isso aqui, ó, que é o arginino succinato. Então o arginino succinato é a citrulina mais o aspartato. E aí perceba então que esse arginino succinato vai perder o fumarato, que é isso que está em laranja para você. E aí você tem a arginina. A arginina perde a ureia, tem a ornitina. A ornitina volta para a mitocôndria, se junta com carbamoil fosfato, vira citrulina. Citrulina mais aspartato sai da mitocôndria, se juntam e formam arginino succinato. Arginino succinato perde o fumarato, vira arginina. Arginina perde a ureia, vira ornitina, volta para a mitocôndria. Volta para a mitocôndria, se junta com carbamoil, vira citrulina, sai da mitocôndria, não acaba nunca. Perceba o ciclo, vai. Ornitina, carbamoil é igual a citrulina. Saiu da mitocôndria junto com aspartato. Aspartato mais citrulina vira arginino succinato. O que o arginino succinato perde? Fumarato, vira arginina. O que a arginina perde? Ureia, vira ornitina, volta para dentro da mitocôndria. Aí tem um monte de coisa que você fala, não é possível que Deus foi tão caprichoso assim. Bem, isso aqui, ó, carbamoil fosfato, vai ser base para a produção de uma molécula chamada de orotato, que a gente vai ver na próxima aula. E esse orotato, ele será a base molecular para as bases nitrogenadas. Então, o ciclo da ureia, o início dele também faz parte do ciclo das bases nitrogenadas. Adenina, timina, citosina e guanina. Então, é como se a gente estivesse aproveitando as moléculas. Além disso, olhou para lá, ó, arginina. Você já viu falar em creatina e fosfocreatina? Você precisa de arginina para produzir água. Na verdade, você vai precisar da ureia para produzir a creatina e a fosfocreatina, que a gente utiliza na contração muscular, que você come, né? Você vai lá na academia e o professor fala, toma creatina para você ficar mais resistente. Você está comendo ureia. Bebe xixi é a mesma merda. Não, mentira. É quase igual. Parecido. Então, ficou lá, ó. O que aconteceu com a ornitina? Entrou na mitocôndria e se juntou com quem? Com carbamoil fosfato e virou? Citrulina voltou para o citosol, junto com o aspartato e virou quem? Arginino succinato.
Arginino succinato perdeu o fumarato, virou arginina. A arginina perdeu a ureia, volta a ser ornitina. Se você lembrar, agora olha para lá. Eu disse para você, ó. Olha o tanto que é coisa doida. É porque vocês não gostam muito de bioquímica. Se vocês gostassem, você ia falar assim: não é possível que é para isso que serve essa bosta. É muito genial. Lembra assim, ó. Lembra. Lá na glicólise, eu pedi para você decorar o passo 1, o passo 3, o passo 6 e o passo 10. Beleza? Se você lembrar no passo 6, a gente tem a produção de NADH. E esse NADH, no passo 6, é um NADH que está no citosol. Beleza, queridos? E aqui tem a mitocôndria. Pensa nisso. E aqui está a membrana interna da mitocôndria. O NADH é uma molécula gigante. Significa que não consegue atravessar as membranas plasmáticas. E esse hidrogênio do NADH tem que ir para dentro da mitocôndria. E aí o NADH volta a ser NAD+. E aí faz a glicólise rodar. Beleza? Então, eu não posso ter NADH no citosol. Beleza. Entenda isso, ó. Se não tiver mitocôndria, se não tiver o piruvato, se não tiver mitocôndria, o piruvato vira quem? Lactato. E aí o NADH volta a ser NAD+, fora da mitocôndria. Se tiver mitocôndria, esse NADH tem que ir para dentro da mitocôndria. Só que ele é grande, ele não vai. Quem que vai? Só o H. Como que ele vai? A partir do ciclo da ureia. Aí você fala, não é possível. É possível. Na verdade, evolutivamente pensando, o ciclo da ureia é realizado para regenerar NAD+, para a glicólise funcionar. Como assim? Dá uma olhadinha nisso, que é o que a gente chama de bicicleta de Krebs. Olha a lógica. Você vai falar assim, puta que o pariu. Claro que eu nunca vou te cobrar isso não. É para quem gosta de bioquímica. Aí você vai falar, tudo encaixa. O pai é isso, que tudo encaixa. Olha lá. Esse aqui é o ciclo do ácido cítrico. Beleza? É o ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs, você tem lá, ó, as três últimas. Fumarato, malato, oxalacetato. Olha que doido que é isso. Olha só. Estou pegando o ciclo de Krebs maior. Tá vendo lá o ciclo de Krebs maior? Perceba uma coisa. Faz de conta que você gosta de bioquímica. Ah, gosto mais ou menos. Ó, eu vou ter a produção de 3 NADHs, beleza? No ciclo de Krebs, lembra disso? O primeiro estaria aqui, ó. Na transformação de isocitrato para alfa-cetoglutarato. Perceba que alfa-cetoglutarato vindo glutamato. Beleza? O segundo está entre alfa-cetoglutarato e succinil-CoA. Estaria aqui. Perceba que nesses dois locais sai uma molécula de CO2. Está percebendo isso? Ó? Que são os dois CO2, os dois carbonos do acetil. Qual que é o terceiro local? É esse aqui, ó. E você teria os 3 NADHs. Só que, na verdade, esse aqui, perceba que é malato oxalacetato. Significa que aqui só está indo um hidrogênio. E de onde está essa bosta desse hidrogênio? Do NADH da glicólise. Se você entendeu, significa que no ciclo de Krebs, na verdade, só produz 2. Que seria esse passo e esse passo. Esse terceiro passo é a junção do ciclo de Krebs com o ciclo da ureia. Olha para lá. Só para você ver isso. Tem que gostar de bioquímica para gostar dessa bosta. Mas olha o que está acontecendo. Ó, malato, ciclo de Krebs. Oxalacetato. Tá vendo que um NAD+ aqui virou NADH? Beleza? Tá.
Aí a gente vai pegar esse oxalacetato, ele vira aspartato. Lembra que o aspartato acabou de sair do ciclo da ureia? Junto com a citrulina? Ó. Olha pra cá. Ó. Opa, peguei um pequenininho. Aspartato vai sair junto com quem? Citrulina da mitocôndria. Isso é ciclo da ureia. Então tá aqui, ó. Aspartato saindo. Na verdade, perceba que esse aspartato veio lá do oxalacetato, que era do ciclo de Krebs, e esse aqui é o ciclo da ureia. Carbamil fosfato mais orbitina virou citrulina e a citrulina saiu. Então eu tenho duas coisas fora da mitocôndria, que é aspartato mais citrulina. Percebeu que o aspartato veio do ciclo de Krebs, citrulina veio do ciclo da ureia. Virou quem? Arginino succinato. Quebra em duas coisas. Arginina, ciclo da ureia. Fumarato vai voltar para o ciclo de Krebs. Para ele voltar, o fumarato vira malato e esse NADH aqui, ó, perceba que está no citosol. Ele vira NAD+. De onde veio esse NADH? Do passo 6 da via glicolítica. Nossa, então o fumarato vira malato, o malato entra na mitocôndria, malato participa do ciclo de Krebs e vira oxalacetato. Qual que é a diferença de malato para oxalacetato? Perde hidrogênio. Perde hidrogênio para o NAD+. Qual que é a diferença do fumarato para malato? Ganha hidrogênio. Então fica assim, ó. Acho que você vai entender, ó. O NADH doa o hidrogênio para o fumarato. E o fumarato vira malato. E aí, claro, o NADH volta a ser NAD+. Malato entra na mitocôndria. Aí o malato perde esse hidrogênio para o NAD+, vira NADH, e o malato vira oxalacetato. Oxalacetato sai da mitocôndria na forma de aspartato. Citrulina sai da mitocôndria, vira arginino succinato. Para cá, ciclo da ureia. Para cá, ciclo de Krebs. Perceba que os dois estão juntos. O objetivo final disso, verdadeiramente, é conseguir colocar o NADH, que foi da glicólise, dentro da mitocôndria. Esse é o principal objetivo bioquímico, né? Nossa, para que serve o ciclo da ureia junto com o ciclo de Krebs? Fazer com que a glicólise funcione. A glicose só será quebrada se tiver NAD+. E o NAD+, só existe se perder o hidrogênio. Então, perde esse hidrogênio para dentro da mitocôndria para entrar no complexo. Isso a gente chama de bicicleta de Krebs. Mas quando você tem diabetes, quando a glicose na ureia não. Peraí, quando você está em diabetes. Aí tem glicose na urina, não tem? Tem. Aí por isso? Não, é porque na verdade o que vai acontecer é, quando você está numa situação hiperglicêmica descompensada, então significa que você não consegue mais colocar a glicose dentro da sua célula, você começa a danificar os podócitos, que a gente vai ver agora mesmo. E quando esses podócitos morrem, aí o plasma que está rico em glicose começa a passar pelos podócitos e chegar na sua urina. E aí você fica com uma urina com glicose. Normalmente isso não deve acontecer, a não ser que você comece a ter morte de podócitos. Porque a molécula de glicose ela é muito grande. Aí ela só atravessaria a membrana plasmática se tivesse transportador. Mas quando os podócitos morrem, isso pode acontecer também. Tá? Mas aí é pessoas que já estão em diabetes descompensado. Então, claro que você não precisa saber isso. Isso ninguém nunca vai te perguntar. Graças a Deus, célula 3 não existe. É muito legal, não é? Faz muito sentido. Porque se existir alguém assim que pensou nisso, olha, o cara estava empolgado, hein? Se Deus pensou nisso, ele falou, caraca, eu vou juntar tudo numa coisa só. Então vai, ó. Qual que é o objetivo que a gente encontrou para o ciclo da ureia?
liberar ureia. Parece ser retardado, mas não é. E de onde vieram os nitrogênios? Do glutamato e do aspartato. Última vez, ornitina mais carbamoil virou, junto com o aspartato fora da mitocôndria, virou o arginino succinado. Arginino liberou a arginina para o ciclo da ureia e o fumarato para pegar o hidrogênio do NADH, que estava no citosol, e levar para dentro da mitocôndria no ciclo de Krebs. Arginina perdeu a ureia, virou ornitina. A ureia vai para a corrente sanguínea, vai para os rins, vai para o vaso sanitário e pronto. Você tirou coisas tóxicas do seu corpo. Amém? Bonitinho? Agora pega então para mim o nosso caso clínico e a gente faz ele rapidez, porque você já fez. A gente já corrigiu ele, vê se você acertou. E tchau. Caso clínico é. Vamos fazer ele juntos. É muito fácil, você vai perceber. Deixa eu só fazer um negocinho aqui para facilitar a nossa vida. Layout. Paisagem. Que beleza. Fazer um negócio aqui rapidamente. Ué. Pronto, garotinho. Olha lá pra gente. Vamos fazer isso juntos rapidão. Estou com fome. E uma pessoa com fome é uma pessoa estressada. 11 horas da manhã. Hora ideal de manhã. Lê junto comigo lá, querido. Só. Bora. Doenças de deficiências que envolvem cada uma das 5 enzimas do ciclo da ureia têm sido descritas. As manifestações clínicas podem aparecer no período neonatal, por isso que você faz o teste do pezinho. Bebês com defeitos nas primeiras 4 enzimas geralmente aparecem normais ao nascimento, mas após 24 horas desenvolvem progressivamente letargia, hipotermia e apneia. Eles têm altos níveis sanguíneos de amônia e o cérebro se torna edemaciado. Uma explicação possível para o edema cerebral é o efeito osmótico do acúmulo da glutamina no cérebro, que é um aminoácido, produzida pelas reações da amônia com o alfa-cetoglutarato e o glutamato. A deficiência da arginase não é tão severa quanto a deficiência das outras enzimas do ciclo da ureia. Dadas as seguintes informações sobre 5 recém-nascidos, identificados de 1 a 5, então a gente vai chamar Enzo 1, Enzo 2, Enzo 3, Enzo 4, Enzo 5. Fechou? Não tem Valentina. Pode ser Valentina 1, 2, 3. Os quais pareceram normais no nascimento, mas desenvolveram hiperamonemia após 24 horas. Determine qual das enzimas pode estar defeituosa em cada caso. Para cada bebê, escolha uma das 5 respostas marcadas com a letra A e E. Então você tem aqui A e E. Essa é exatamente a sequência das enzimas que aparecem no ciclo da ureia. Tá bom? Justifique sua resposta. Todos os bebês tinham níveis baixos de nitrogênio ureico sanguíneo. Níveis normais de citrulina são de 10 a 20 micromolar. Então aqui você tem os nossos 5 enzos, ou valentinas. Perceba que aqui a gente tem alguns marcadores, que a gente vai avaliar. Orotato, citrulina, arginina, amônia. Bebê 1 a 5.
Então, o que a gente tem que fazer? Saber se o defeito da carbamoil fosfato sintase é de qual bebê. Esse será qual bebê que é esse? É 1, o 2, o 3, o 4 ou o 5? Então, a gente olha lá para o ciclo da ureia. Pensou no ciclo da ureia. Perceba que o que está em azul, olhou lá, o que está em azul são as enzimas. Então, essa é a enzima A, que está ali, né, do lado. Essa é a enzima B. Essa é a C, a D e a E. Beleza? As 5 enzimas. Tá. O que é importante que você saiba? Se o paciente tiver defeito nessa primeira enzima, carbamoil fosfato sintase, se ela não funcionar, tudo que está antes dessa enzima aumenta a concentração. E tudo que está depois diminui. Perceba então que se a segunda enzima tiver com defeito, tudo que está antes aumenta a concentração e tudo que está depois diminui. Esse pensamento você faz para todas. Simples assim. Então é simplesmente uma questão de relação, de concentração antes e após a enzima. Olha para lá. O primeiro marcador que nós temos é o orotato. E o que a gente tem que lembrar para fazer isso? A gente tem que lembrar que o orotato ele veio a partir do carbamoil fosfato. Então, se você acumula carbamoil fosfato, você vai ter um aumento na concentração de orotato. E o orotato ele vai ser utilizado para a produção de bases nitrogenadas. Beleza? Então, esse nitrogênio aqui, ó, vai ser utilizado para as bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina. Bonitinho? Aí você vai perceber, ó, eu tenho duas possibilidades. O BB1, ele tem baixo orotato, e o BB4 tem alto orotato. Beleza aqui? Então a gente vai pensar. A primeira enzima é essa. Se o defeito for nessa primeira enzima, eu vou ter baixo orotato. Se o defeito for na segunda enzima, alto orotato. Simples assim. Beleza? Então, olha, qual que é o alto orotato? É o BB4. Beleza? E qual que é? Então perceba que o BB4 é qual enzima? ornitina. A2, para você ter alto orotato. Beleza? E o BB1? Então perceba que o BB1 está aqui, ó, na carbamoil fosfato sintase. E o BB4 está na enzima B. Alguém entendeu? Entendeu? Fácil demais. Então significa que isso aqui a gente já fez. E isso aqui a gente já fez. Ah, vamos confirmar para ver se é verdade. Ó, então perceba, olha lá para o BB1. Eu tenho baixo orotato, porque eu produzi pouco carbamoil. Eu tenho baixa citrulina, porque está na frente do orotato. Eu vou circular o que a gente vai avaliar. Eu estou avaliando isso, que é a citrulina. Beleza? Estou avaliando a arginina, que é isso. A concentração disso. Estou avaliando amônio, que é isso. E estou avaliando o orotato. Esses são os nossos 4 marcadores. Então perceba, se você tem problema na primeira enzima, tudo que está para frente diminui. Então, orotato baixo, citrulina baixo, arginina baixo e amônia alto. Ah, por que a amônia está alta? Porque está antes. Depois a gente olha a segunda enzima. Tudo que está antes está alto. Então, se carbamoil fosfato está alto, orotato está alto. Orotato alto, citrulina está depois, está baixo, arginina está depois, está baixo, amônia está antes, está alto. Fechou. Agora nós temos a nossa terceira enzima. Terceira e quarta, dá uma olhadinha. Arginino succinato sintase, arginino succinato liase.
Perceba que agora a gente vai olhar para a citrulina. E aqui, ó, eu tenho a citrulina alta no BB2 e a citrulina alta no BB5. Lembra que o 1 e o 4 já acabou. Qual que está mais alto dos dois? A do BB2. Onde está a citrulina? Está aqui a citrulina. Então eu tenho a citrulina alta e eu tenho a citrulina muito alta. Perceba que um é 1000 e o outro é 200. Tá, eu tenho duas enzimas nessa brincadeira. Eu tenho essa enzima para discutir agora e tenho essa. Bem, se for a enzima 3, o que vai acumular muito? Citrulina. Se o problema for na enzima 4, a citrulina pode virar arginino succinato. Então acumula, só que acumula menos. Então significa que a enzima 3, que é a letra C, vai estar com um bebê que tem muita citrulina. Entendeu isso? Então, o BB2 está em qual enzima? BB2. Consequentemente, a letra D é o BB5. Perceba que o 5 está com 200. Seria a nossa quarta enzima. O BB2 está com 1000. Então, o BB2 é essa aqui, ó, a letra C. Está com 1000, está altão a citrulina. E o BB5 é esse aqui. Eu tenho citrulina alta, mas não está tão alta assim, porque parte da citrulina virou arginino succinato. Beleza. Qual que sobrou? O BB3. Perceba que o BB3, o problema seria na arginase. E a arginase deveria aumentar quem? A arginina. Qual que tem arginina alta? BB3. Pronto. Então, a resposta é 1, 4, 2, 5, 3. Essa é a Fez questão dessa na prova, né? Eu já coloquei, você acredita? A galera ficou 1 hora para fazer. Claro que você muda os alunos, não sei o que. Aí você decora, né? 1, 4, 2, 5, 3. Ah, não, é esse. Tem que colocar a imagem assim. Ah, não, pela vida, Amém, meus sonhos? Beijos.